Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui na Sorte Sul, a lotérica, e a gente vai gravar um vídeo agora para vocês que vou falar um pouquinho sobre enquadramento da renda do cliente, né? Nós vamos fazer isso aí com os nossos canais, correspondentes parceiros. Eu estou aqui com a Caroline, com o Theo e a Fabiane, que já trabalharam com vocês aí em Xanxerê, conhecem um pouquinho, e são nossos parceiros aqui em Chapecó, tá? Então, vamos escolher os demais canais também, os demais correspondentes também vão ajudar e vão gravar o vídeo, tá? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre enquadramento de renda, tá? Então, vou passar a palavra para as colegas aqui, vamos ver onde é que nós deixamos esse aqui, isso aí. Então, tá, pode ir. Então, para fazer a avaliação de risco, a gente faz a avaliação da renda do cliente, né? Isso. Tá. Ele pode ser utilizado como renda, o que a Caixa está aceitando hoje como renda? Os documentos mais fáceis de passar pela conformidade habitacional da Caixa é a folha de pagamento, né? O contra-cheque do cliente ou o olerite e a declaração de imposto de renda. Quando eu faço uma avaliação de crédito, por quanto tempo ela dura? Ela é válida por 90 dias, a avaliação de crédito, e os comprovantes dos clientes são aceitos em até 60 dias. Então, se eu estou, vamos supor, hoje nós estamos em julho, né? Uhum. Eu posso usar a folha do mês 5. Do mês 5. Isso. Maio e junho você pode utilizar para avaliação de risco, desde que nessas folhas não tenham 13º e nem férias. Tá. Vamos pensar o seguinte, quando o cliente tira férias, que ele pegou o período de férias, que as férias ficam em 2 folhas, isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Tá. E como é que a gente procede daí? As folhas de pagamento, elas não podem ter dedução, né? Então, se apresentar um valor que vai modificar muito o valor bruto da renda desse cliente, ela não pode ser utilizada. Temos que aguardar e trabalhar uns 30 dias para termos a emissão uma folha cheia. Exatamente. Os períodos mais críticos são, por exemplo, as avaliações de dezembro, né? Começa em outubro, algumas empresas já começam a pagar em outubro, novembro, dezembro. O 13º, né? Exatamente. Então, outubro... De outubro a janeiro é um período um pouco mais complicado. Ok. Então, 60 dias. Aí a gente tem alguns casos que tem vínculo empregatício, tá? Renda proveniente do vínculo, ok? Tá, bom, agora vamos pegar quais são os documentos, né? Vocês trouxeram, o que é um contra-cheque? Contra-cheque é a folha de pagamento do cliente que tem vínculo empregatício com algum CNPJ, né? É contratado da empresa, então ele tem uma folha de pagamento. Esse é o contra-cheque. Tá, ele pode ter duas? Pode ter duas empresas, somando 120 dias o período de trabalho dele, desde a data da admissão, pode ser usado as duas folhas de pagamento. Tá. Se eu tenho uma folha eu estou trabalhando 3 anos numa empresa e tenho uma folha com 2 meses num outro trabalho que eu comecei a fazer, eu consigo utilizar isso? Em caso de Minha Casa Minha Vida, né, para a gente enquadrar no Minha Casa Minha Vida, as duas folhas vão ter que fechar os 120 dias. Senão não consegue, senão aguarda o período. Tá? Ou o contrato direto no SBPE, que daí você pode emitir uma renda, mas daí provavelmente a renda vai ficar menor e automaticamente diminui o valor do financiamento. Tá. E, Fabiana, a declaração de imposto de renda lá, em que caso que a gente utiliza a declaração de imposto de renda? A declaração de imposto de renda é utilizada principalmente para autônomos e proprietários de empresa, né? E principalmente também hoje quem tem o MEI está utilizando muito a declaração de imposto de renda, que é a única maneira que você tem hoje para comprovar a questão da renda do MEI é através da declaração de imposto de renda. Tá. Então vamos entender, eu tenho uma MEI, mas eu tenho que, porque assim, ó, às vezes a pessoa, eles têm a MEI e declara imposto de renda lá no índice lá que fica abaixo. Isso. Vai servir a declaração de imposto de renda? Não, ela tem que estar acima da obrigatoriedade. Então, acima da obrigatoriedade, ela tem que ser o valor de 1.000 e... Hoje, a declaração de imposto de renda, para você ser obrigado, é 28.559,70. Anual. Anual. Dividido por 12. Dá 2.000 e...
Em que campo, deixa eu só fazer uma conta aqui. Falou quanto? 28 mil? 28.559,70. 70, 12 dividida. Então, eu posso considerar uma renda de 2.300? 2.380, exatamente. Uma renda mensal de 2.380. Então, abaixo disso eu não consigo... Abaixo disso você não consegue, porque ela não está na obrigatoriedade. Tá. De que forma ele pode comprovar? Existe uma outra forma dele comprovar renda abaixo da declaração de imposto de renda do limite mínimo? Se ele for autônomo, por exemplo. Se ele recolher o guia de GPS, que é aquele caminho laranja, que a maioria das pessoas também recolhem, ele pode utilizar aquele guia de GPS. Se não, infelizmente, se estiver abaixo da obrigatoriedade, não tem outra maneira de comprovar. Tá. Essa guia, nós estamos registrados ali na apresentação que são 6 meses que ela precisa estar lá, né? Então, ele pode, por exemplo, nós estamos em julho, ele pode pagar retroativo, vai conseguir encaminhar? Não, a Caixa não aceita pagamento retroativo. Marcelo, tem que ser 6 meses pagos, você tem que pagar 6 meses consecutivos, você não pode pagar em atraso essas guias. Sim. E elas têm que estar preenchidas corretamente. Se elas tiverem rasuras, elas não são aceitas para comprovação. E lembrando que tem que estar o recolhimento dos 6 meses com o mesmo código. Com o mesmo tem código. 2 códigos que a Caixa aceita como recolhimento de renda, que é o 1007 e o 1163. São somente esses 2 códigos que são aceitos para comprovação de GPS. O 1163 você recolhe um salário mínimo e o 1007 você recolhe até 5 salários mínimos. Tá, então, recapitulando, então nós temos o Olerite, que é a folha de pagamento. Exatamente. Nós temos a declaração de imposto de renda. Desde que esteja acima da obrigatoriedade. Isso, e a guia de GPS. Exatamente. Agora sim, a gente tem outras formas de renda, por exemplo, que a gente está colocando aqui. O extrato previdenciário, ele geralmente vai ser um plus na renda, né? Porque a pessoa ganha um salário e ganha esse extrato. Pode ocorrer isso? Pode né? ocorrer. Ele pode aditivar a renda dele, né? Sim. Tá. O cliente ele pode omitir essa renda, por exemplo, se ele tem um extrato previdenciário, que tipo pode ser? Pode ser uma pensão? A pensão alimentícia, somente se for em nome de quem está recebendo a pensão, pode ser utilizada como renda. Mas se a pessoa tiver, ela pode omitir essa para a Caixa, não. Essa renda, para pegar um subsídio menor, alguma coisa desse sentido? Somente em SBPE você consegue fazer a omissão de renda. Para Minha Casa Minha Vida, você deve utilizar todas as rendas que os clientes possuem. Sendo o SPPE é uma situação, no Minha Casa Minha Vida a gente tem o subsídio, por isso que essa regra ela se aplica mais, né? No SPPE você não tem isso. Porque se você comprovar renda e você atingir o crédito, você não tem subsídio e você não tem essa situação, né? E até porque o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal e o SPPE é o recurso da poupança, então o recurso é da Caixa, por isso que é mais flexível. Quando você trata de Minha Casa Minha Vida, as comprovações são maiores. A questão do contrato de aluguel para Minha Casa Minha Vida já não existe, né? Porque senão ele vai ter imóvel. Na verdade, é sim, Marcelo. Se ele tiver um imóvel que não esteja na região metropolitana ou limítrofe, ele pode fazer Minha Casa Minha Vida. Então, assim, se ele tiver uma casa vamos pegar limítrofe, fala que é ao redor da cidade polo, né? Exatamente. Xanxerê são as cidades circunvizinhas, certo? Ele tem que pegar, a gente sempre orienta o cliente a pegar no Google, ou o corretor, entra no Google e coloca a região metropolitana de Xanxerê, ele vai ver as cidades que são metropolitanas e limítrofes. Se ele tiver imóvel naquele local, ele não pode utilizar... Então, pega no Google... Região metropolitana de Xanxerê, ele vai aparecer isso aí? Região metropolitana e limítrofes, exatamente. Então o contrato de aluguel pode ser considerado mesmo na Minha Casa Minha Vida. Pode, isso desde que o imóvel não esteja em região metropolitana ou limítrofe de onde ele está comprando e morando, né, Marcelo? Contrato de prestação de serviço pode ser um comprovante também, mas se o cara tem um contrato e não tem declaração de imposto de renda, é válido? Sim, é válido, porque geralmente tem muita gente que tem contrato de prestação de serviço que está abaixo da obrigatoriedade. Só que o contrato de prestação de serviço tem umas regras também, né, Marcelo? Ele tem que ser um mínimo de 12 meses a validade dele, ele tem que estar com firma reconhecida de ambos os participantes, das duas partes, do contratante e do contratado, e ele tem que ter data de firma reconhecida anterior à avaliação de risco. Tá.
Vamos pegar essa situação de nota fiscal de produtor que às vezes acontece, né? Como é que o produtor rural ele comprova? Porque ele tem. Tá, então, continuação, né? Nós estávamos falando da comprovação de renda de produtor rural, né? Como é que ele comprova? Porque ele tem, geralmente são notas de produtor, de venda de leite, de soja. E que período eu uso para período de base para cálculo? Os 12 últimos meses, né? A produtor rural consegue comprovar com as 12 últimas notas, né? A do ano corrente que ele vai apresentar. Sim. Só podem ser utilizadas notas de venda, né? Do que ele produziu e está vendendo. E o cálculo para você chegar nesse valor, de qual que é o rendimento desse produtor rural, vai pegar as 12 notas. Os 12 meses, as 12 notas meses, fiscais. exatamente, se ele tirar mais do que uma nota por mês, todas as notas que ele tirou nesse período de 12 meses. Divide por 12 meses, que é o período do ano, né, que a gente vai fazer um cálculo. E o valor que der, o total da divisão dos 12 meses, você vai fazer a dedução de 30% desse valor. Se tiverem mais do que um participante nessas notas, você tem que dividir esse valor pelo número de participantes da nota do produtor. Participante, então você está falando marido e mulher, não são dois participantes, é uma unidade só, não, ou são dois. Depende o nome de quem está nessa nota. Se está o nome do Marcelo e da Caroline, tem que ser dividido por 2. Se estiver somente no seu nome, é a renda daquele participante. Mas não importa a questão do casamento, então. Não. É a questão na nota fiscal. Produtor, a nota do produtor. E como é que identifica isso aí? O bloco de produtor? O bloco de produtor rural, ele vai ter a descrição de qual que é a natureza da operação, se é compra ou se é venda, utiliza somente as de venda. Faz essa divisão dos 12 meses de todas as notas que ele tirou nesse ano, deduz 30% dessa renda e divide pelo número de participantes. Se for somente um participante, então é 30% do valor da divisão das notas. Sempre lembrando que tem que ter a nota e a contranota. A nota é de venda e a contranota de compra. Por exemplo, assim, ele vendeu o leite para o laticínio, a nota da venda do leite e a contranota. Exatamente. Ok. Então, a questão de pensão judicial, isso é comum quando tem, às vezes tem filhos, né? Sim. É isso aí que está... E como é que ele comprova isso? Pensão judicial, Marcelo, você só consegue utilizar se a pensão for em favor de quem está fazendo o financiamento. Se você... A pensão... tá no nome do filho, não, né? Não, daí você não pode utilizar. Você tem que utilizar se a pensão estiver no seu nome, de quem vai fazer o financiamento. Que tipo de casos nós teríamos, assim, por exemplo, uma filha com 18 anos, alguma coisa nesse sentido? Geralmente, filhos maiores de 18 que os pais ainda continuam dando pensão, você consegue enquadrar. Agora, quando é filhos menores, raramente a pensão está em nome dos pais. Outro detalhe, na pensão judicial tem que cuidar muito do que acontece. O filho já é maior, mas quando foi determinado pelo juiz essa pensão, Marcelo, a pensão está no nome do filho, mas com conta ou quem recebe é a mãe. Não é aceito. Tem que ser a conta em nome de quem vai fazer o financiamento. Ele tem que ser a pensão para ele e a conta de depósito também para a pessoa. Ótimo. Tá. O MEI, né? O MEI é um microempreendedor individual. Ele está figurando em vários casos de MEI que a gente está tendo lá. Qual que é a característica? Como é que esse cara declara renda ao MEI? Ele pode declarar o rendimento dele no imposto de renda, que é o que está sendo aceito hoje para a Caixa Econômica Federal. Declarou lá no imposto de renda o que ele fez, recolheu, teve distribuição de lucros, alguma coisa dessa empresa que ele tem, consegue utilizar como renda. Se a declaração desse microempreendedor for aquela declaração simplificada anual, a Caixa não aceita. Tá? Então, somente declaração de imposto de renda para microempreendedor individual. Prolabore, Decore, a Caixa não aceita. Decore não é aceito para nenhuma modalidade de financiamento e para nenhum tipo de comprovação. Decore é aquela declaração que o contador dá lá, se dá um tempo atrás. Exatamente. Né? E o Prolabore para MEI também não é aceito. Ok.
Aqui nós temos uma tabelinha, só para fazer uma alusão para vocês com relação ao... Deixa eu só voltar aqui. As taxas de juros, tá? Então, está no faixa 2, né? Então, nós temos a taxa de juros sem o redutor está em 5,5, né? A efetiva fica 5,64. Conforme a renda sobe, vai aumentando a taxa de juros, aumenta a parcela. Se tem mais de 3 anos de garantia, ele dá um redutor de 0,5%, né? Exatamente. Então, é importante vocês terem essa visão aqui, mas é muito que quem dá essa informação é o próprio simulador que baseia com relação a isso aí, né? Então, a Caixa, ela divide as faixas de renda até 2.600, 2.600 a 3.000, 3.000 a 4.000, e acima de 4.000, só para algumas regiões aí que se utiliza isso aqui. Se utiliza mais para grandes metrópoles, nem para Chapecó isso aqui se aplica muito, né? Isso aqui é um exemplo de um Prolabore, né? Essa é uma pessoa que tem uma empresa, tem o Prolabore. Qual que é o campo que eu utilizo para a obtenção da renda? A obtenção da renda é aí, ó, o total de vencimentos, é o valor bruto da renda do cliente, é o que você vai utilizar no simulador e na avaliação do cliente. Tá. Sempre o valor bruto. Tá, então é esse valor que está aqui. Aqui nós temos uma outra folha de pagamento, a gente trouxe um exemplo aqui. Nesse caso aqui, então, o que é importante a gente observar quando a gente observa uma holerite? Quais são as contas aqui, se ele tem férias. Você me falou antes que são deduções, né? Isso. Como é que elas aparecem na folha? Se tiver descrito na folha do cliente férias, 13º e tiver os proventos aqui do ladinho, pode pegar o mouse aqui que você pode... Aqui nesse provento aqui, se tiver R$100 de férias, 200, a gente não pode diminuir esse valor para enquadrar o valor bruto que a gente vai utilizar no simulador. Então, folhas que tenham férias e 13º, a gente não utiliza, e as folhas que tiverem, assim, com todas as descrições que não são impeditivas, utiliza esse total de vencimentos, que é o valor bruto da renda do cliente. Tá. Eu tenho uma questão seguinte, existem pessoas que às vezes a folha tem variações, por exemplo, assim, vamos pegar essa situação aqui. Esse colaborador, ele ganha uma comissão, 1.387. Isso aqui pode ser considerado como renda, né? Sim, estaria escrito na folha, sim. Ok, mas por exemplo assim, no mês passado ele não teve comissão, né? E ele teve, vamos criar um caso hipotético. Você vendeu para o cliente em maio, fosse a folha de maio, ele tinha essa comissão. Sim. E aí foi encaminhar o financiamento em julho agora, então, posso supor que foi em abril. Em maio, em julho nós vamos encaminhar o grande. Então a de abril ele não pode utilizar, ele pode usar a de maio e de junho. A de maio e de junho, que fecha os 60 dias, que é o prazo máximo. E se na de maio e de junho ele não ganhou comissão, ele não pode se basear nessa folha de abril para fazer o cálculo, né? Não. O prazo máximo é 60 dias do mês atual que você está... Tá. 60 dias. 60 dias, isso. Aí nós temos uma outra questão assim, ó. Por exemplo, ele comprou a renda dele está 2.400, vamos fazer uma conta aqui, 2.500 a renda dele, porque ele não tinha comissão. E no mês de junho ele teve uma comissão, em maio ele não teve. Ele pode escolher a folha que ele quer fazer lá no financiamento? Pode escolher. A gente vai apresentar sempre a última folha que o cliente, a preferência é a última folha que o cliente te trouxer. Sim. Mas se variou muito essa renda dele de 2.500 para 3.900, como é o nosso exemplo aqui, esse cliente, fechando os 60 dias, eu posso usar a folha do mês 5 dele, se essa folha for mais conveniente para esse cliente, né? Para não mudar muito a taxa de juros, o valor de parcela. Pode a Caixa exigir, por exemplo, assim, vamos supor que ele foi para o processo de conformidade ao contrato. A Caixa, ela pode exigir que ele demonstre, por exemplo, mais olerites? É comum isso acontecer? Na verdade, o que a gente precisa enviar para a agência são as 3 últimas folhas de pagamento, certo?
Mas a última folha que ele me apresentou vai ser utilizada para avaliação de risco. A avaliação de risco tem validade de 90 dias. Então, provavelmente, eles não vão cobrar as folhas a mais. Não. Se eu fiz a avaliação com a folha 5 e enviar somente a folha 5, ok. Não preciso enviar a folha do... Então, continuando, existem algumas empresas que elas dão alguns benefícios para o colaborador. Isso. Por exemplo, assim, vale transporte, vale alimentação. Fabiana, existe alguma coisa que possa não ser considerado, por exemplo, que vai de repente estar aqui? Como é que funciona isso? Na verdade, o vale transporte ele só vai vir descontado, então não é considerado como renda. Okay. O vale alimentação também não é considerado como renda, Marcelo, porque ele não tem recolhimento de FGTS e ele não vem na soma dos proventos. Ele só vem ali discriminado que o funcionário ganha. Geralmente, esse funcionário ganha esse vale alimentação através de um cartão ou através de algum depósito, mas geralmente é cartão. Não é dinheiro na conta. Exatamente, ele só vem discriminado na folha para dizer que esse funcionário ganha o vale alimentação. Então, ele não pode ser utilizado. Dessa renda que ele tem aqui, quanto que ele pode comprometer para fazer o cálculo da parcela dele? 30%, Marcelo. Isso pode variar? Pode, dependendo assim, ó, se condicionar a parcela, sim, se aprovar todo o valor, é 30% máximo. Então vamos fazer uma continha. Agora, se condicionar, ele pode liberar o que o banco achar que o cliente tem condição, Marcelo. Isso, tá. Então vamos pegar aqui, nesse caso aqui, 3.950,78, então 30%. Então, ele pode ter uma parcela de até R$1.185. R$1.185,20. Uhum. E aí ele vai fazer a conta pela taxa de juros dele, o quanto que ele consegue financiar. Quanto que ele consegue financiar, exatamente. Mas assim, Marcelo, tem que cuidar muito, porque o que o sistema hoje da Caixa está buscando? O comprometimento de renda das pessoas. O sistema está indo buscar essa informação. Então, se a pessoa tem algum comprometimento alto, essa parcela pode diminuir. Sim. Vamos pegar aqui que pode ser comprometimento de renda dele. Principalmente financiamentos de veículos, financiamentos de crédito pessoal, comprometimento com cartão de crédito, que pega bastante também. Sim. Mas o que mais está pegando hoje são financiamentos de veículos. É o que mais está pegando hoje. Tá, e como funciona isso? Isso vocês conseguem identificar como correspondente? A gente consegue identificar depois, Marcelo, quando a parcela já está condicionada, que a gente vai até a Caixa e pede uma consulta. Daí eles fazem para nós. Não tem uma regra para dizer que eu pago uma parcela de veículo de R$500 e que vai condicionar a minha parcela em 5%, em 10%, porque eu já tenho esse comprometimento. Então, é variável de cliente para cliente, de acordo com o relacionamento que o cliente tem. Se ele efetua os pagamentos sempre na data correta, não tem atrasos, não fica com um Serasa no nome dele, com certeza o percentual de aprovação vai ser maior. E já é um cliente caixa, principalmente com todos os produtos, todo o relacionamento, salário em conta é o que mais conta, cartão de crédito em uso, tem seguro de vida, tem outros produtos na caixa, isso conta muito também. Ok. Então, como funciona, eu vi que vocês lançaram aqui, até fazer que vocês lançaram aqui de onde é que vocês tiraram essas informações. Isso. A Caixa, ela disponibiliza para vocês, como é que funciona essas regras aí para financiamento? Elas mudam, não mudam? Como é que funciona isso? O MO 43.000, ele está atualizando a toda semana ou a cada semana, 2, 3 vezes. Ele está sempre atualizando. O de renda já está um pouquinho mais tempo vigente. Mas Isso são o quê? São procedimentos que você segue? É um manual normativo. É um manual normativo. O que está ali é o que a Caixa segue. Se não tiver na normativa, você não pode fazer, Marcelo. Então, isso aí são as normativas que a gente é obrigado a seguir. O que tem ali na normativa é o que nós temos que seguir, o que a conformidade segue, é o que o funcionário lá na frente vai seguir também. Ok. É isso aí. Querem falar mais alguma questão? E sobre renda, é isso mesmo. Mais ou menos isso aí. Eu acho que só a questão ali do cônjuge, uma coisa que a gente tem tido bastante problema, né, Marcelo?
a questão de omissão de cônjuge, a questão de colocar outras pessoas. Acho que tem que cuidar muito da questão de quem vai participar do financiamento, né? Tá, essa questão do cônjuge, tá, então assim, ele pode somar renda com o irmão, Pode. mãe e filho? Mãe também. Então, Só tomando cuidado para que os participantes sejam solteiros, né? Por exemplo, renda de filho e pai e mãe, são pai e mãe solteiros, não são casados no civil. Se você for pai e mãe da Caroline e os dois forem casados no civil, eu não tenho como colocar só você. Então, tem que ter a participação dos três. Então, cuidar sempre o estado civil e quem está participando, para que não tenha que colocar mais pessoas no financiamento. Assim, a gente tem alguns casos de casais homossexuais. A Caixa permite, por exemplo, do mesmo sexo também? Permite. Permite sim, Marcelo. Não tem problema nenhum. Permite e já encaminhamos financiamento. Já, sim. Não tem problema nenhum. Ok. Então, eu quero agradecer a Caroline e a Fabiane aí. Então, a gente vai procurar fazer esses vídeos, são vídeos que vão ajudar vocês a esclarecer dúvidas, né? Com o material disponível. Agradeço aí. Obrigada. Até a próxima.